A Pinacoteca da UFV apresenta Pod Pina, o podcast oficial da Pinacoteca da UFV. Crer significa crer na possibilidade, na nossa e na do mundo. De que vale a confiança se tudo está dado e certificado? Pensar no seio da incerteza é também uma experimentação. Olá, ouvinte, meu nome é Luma Grisoni, eu sou servidora do Museu Histórico e Pinacoteca da UFV, e esse é o Pod Pina, o podcast oficial da Pinacoteca da UFV. Hoje é o nosso segundo episódio e vamos conversar com os artistas Luciana Ohira e Sérgio Bonilha sobre a exposição Experimento Ontológico. Essa exposição está disponível para visitação presencial na Pinacoteca da UFV. Mas não se preocupe, caso você esteja escutando esse podcast no futuro e a exposição não esteja mais disponível presencialmente, visite o canal do YouTube do Espaço e faça um tour virtual. Primeiramente, obrigada Luciana, obrigada Sérgio pela presença de vocês. Sem dúvida, escutar os artistas deixa a experiência de visitar a exposição muito mais interessante e rica. Para começar, gostaria que vocês se apresentassem. De onde são, onde estudaram, como foi a trajetória de vocês até chegar no experimento ontológico. A começar com Luciana. Bom, primeiro, obrigada pelo convite para participar do Pod Pina e também na Pinacoteca, né, pela participação da exposição. E, bom, a nossa formação é parecida, é no bacharelado de multimídia intermídia, da Escola de Comunicações e Artes lá da USP. Nós somos da cidade de São Paulo. E eu acho que a nossa trajetória lá, desde a graduação, tem muita relação com o nosso trabalho. Porque lá na USP, nós precisamos fazer umas matérias, umas disciplinas optativas. Você podia escolher em qualquer curso do campus que oferecesse. Então fizemos História, Oceanografia, que inclusive era uma disciplina chamada Ondas do Mar, que a gente achou bonito o nome, achou muito interessante, leu a descrição, achou lindo, só que tinha muita coisa de matemática que a gente nunca tinha ouvido falar na vida e a gente quase reprovou. Fizemos coisa na astronomia, muita coisa na música, você fez acho que nas cênicas, na educação. Essas disciplinas na educação, eu migrei do bacharelado, a gente podia fazer isso, né? Fazer uma reopção, migrei para a licenciatura, para poder fazer essas disciplinas na faculdade de educação, que eu não podia pegar como optativas, né? E aí eu fui gostando e fui fazendo todas, mas aí no final eu resolvi voltar para o bacharelado e também como aluno, me formei na multimídia intermídia. Mas essas disciplinas da faculdade de educação foram muito importantes para uma aproximação teórica com outro ponto de vista, não só focada na história da arte, e influenciou bastante no trabalho da Luciana e meu, como dupla também. De vez em quando a Lu assistiu umas aulas como ouvinte lá, né, Lu? Infiltrado, assim, né? E também durante a graduação a gente se aproximou muito da professora Branca de Oliveira, que na verdade ela é da gravura, da serigrafia, litogravura, desenho, né? E eu trabalhei por muito tempo no ateliê dela, que é um ateliê de arte que existe desde os anos 80 e sempre teve cursos livres de literatura, sociologia, filosofia. Então, por lá a gente conheceu diversos autores, diversos filósofos também. A gente teve muitas aulas que a gente viu com o Peter Paul Pilber, o Rogério Costa, né? O Wisnik, que é mais literatura. E a Branca é muito interessante porque, apesar dela ser da gravura, ela tem essa aproximação com a filosofia, então ela se interessa por trabalhos de arte não só pela técnica, né? Digamos, não é só pintura, não é só gravura. Ela tem um pensamento muito voltado à ideia, ao conceito, que acho que também tem bem a ver assim, com o nosso trabalho, né? Que foi... A partir da questão conceitual, pensar como vai materializar uma ideia, né? Daí, muitas vezes, a gente fala assim, nós somos artistas, né? E a pessoa fala, então o que você faz? Você faz pintura? Não, é meio misturado. Às vezes tem objeto, tem umas coisas de madeira, tem vídeo, às vezes tem caderno, tem coisa eletrônica, às vezes tem programação, às vezes tem gravura também no meio, assim, é meio difícil explicar. E essa parceria que vocês estavam falando, ela seguiu da graduação e foi também pela
para pós-graduação, lá em São Paulo mesmo. Isso, mesmo com a Branca, né, que ela foi nossa orientadora durante o mestrado. A gente fez mestrado junto. Durante a graduação mesmo, a gente já participava de exposições. O Sérgio, na verdade, ele começou a expor antes, e depois eu entrei no meio e a gente começou a fazer trabalho juntos. A gente começou a trabalhar junto em 2005. Eu tinha um pouquinho antes, um ano e meio antes, começado a procurar apresentar trabalhos, e o Museu de Arte Ribeirão Preto, o MARP, foi o lugar onde a gente conseguiu encontrar espaço e um terreno muito fértil, um museu muito dinâmico, para apresentar algumas propostas de trabalhos que a gente tinha recém pensado, produzido, né? Esse museu, ele dá uma abertura muito grande para artista em começo de carreira, e pode-se dizer que o começo do nosso percurso foi mesmo no MARP, né, em Ribeirão Preto. E lá fizemos muitas amizades também, que duram até hoje, assim, né? O Newton Campos, que é diretor de lá faz muito tempo, a Dona Inês, o Sérgio, e tem vários artistas, assim, o Taiguara Schiavinoto, que a gente conheceu lá quando ele ainda era monitor, eu acho, a Denise Alves, o Renan Araújo. O Renan e a Dona Inês trabalham na Galeria Marcelo Guarnieri, que representa a gente. Foi ela que enviou o efeito Lichtenberg, empacotou e despachou o trabalho para cá, de lá de Ribeirão Preto. É uma galeria que a matriz fica em Ribeirão e a filial fica em São Paulo. Bacana. E hoje em dia vocês moram em Campo Grande? Isso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desde 2016. Eu sou professor no curso de artes visuais lá. E a Lu, logo em seguida, fez um concurso e começou a trabalhar como designer, programadora visual da Assembleia Legislativa, né? Quando a gente fala de exposição artística, geralmente é mais fácil compreender o que é uma exposição de pintura, de fotografia, de ilustração, mas uma instalação, como é o caso do experimento hauntológico, nem sempre fica claro. Então, gostaria de perguntar o que é uma instalação artística? As instalações, elas têm mais relação com a arquitetura do lugar, com a sala expositiva, né, com o visitante, o corpo do visitante, com o deslocamento dele pelo espaço. Ela não é um objeto, né? Ela é, às vezes, um conjunto de objetos. E até é muito difícil fotografar trabalho de instalação, porque ele é um espaço. Em geral, você não consegue pegar numa única tomada fotográfica. A gente tem que, às vezes, filmar, fazer várias tomadas. Em geral, tem mesmo a ver com o ambiente, né? Não com o objeto. Por que experimento hauntológico? O nome vem do conceito de hauntologia já a partir da leitura do Mark Fisher. Esse é um conceito que surge com o Jacques Derrida nos anos 90, e ele faz um trocadilho em francês da palavra haunt, de assombração, com ontologia. Então, em francês fica no limite entre ser hauntologia ou ontologie, e parece ontologia, né? Mas em português seria mais traduzido como assombrologia e perderia o trocadilho, né? Esses três trabalhos, eles têm um pouco uma relação com esses seres invisíveis, a eletricidade, no caso de um dos trabalhos, a presença do corpo da gente no outro trabalho, que é o objeto hauntológico, o voo desse aeromodelo no terceiro trabalho, que fica ali no espaço voando virtualmente, né? Então tem essa relação um pouco literal até da assombração, né? Essa exposição é composta por 3 trabalhos: Objeto Hauntológico, Hipótese Volátil e Efeito de Lichtenberg. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre cada um dos trabalhos. O que são, como funcionam, como foram desenvolvidos, quais os fundamentos de cada um. Sobre o Objeto Hauntológico, que é o trabalho que tem quase o nome da exposição, a gente, partindo da leitura do Mark Fisher, focando nessa espécie de congelamento estético que o Ocidente atravessa, a gente tentou sublinhar um pouco essa questão. Vou já explicar o que é esse congelamento estético. Mark Fisher fala em uma espécie de desaceleração dos saltos estéticos que existiram entre os anos 50, 60, 70, 80, 90, e daí, de repente, parece que existe um tempo estendido, e ele sinaliza uma conexão disso com a dissolução da utopia socialista do bloco soviético e também da Iugoslávia, como se essa hegemonia do Ocidente expandido. Então é importante frisar o conceito de Ocidente. Nós não somos ocidentais, né? Nós estamos no sul global. Esse Ocidente é aquilo que globalizou o mundo de maneira, digamos, vertical, né? Impondo a globalização
sobre nós no sul global também. E esse congelamento estético tem a ver com alguma coisa em que a música parece que não dá mais grandes saltos, mesmo visualmente a gente está sempre fazendo um pastiche, recuperando coisas que já passaram. O vintage é uma coisa bem comum, parece que é infinitamente presente o vintage, vai só trocando a década, né, que está de volta na moda. E aí, recentemente, houve um retorno ao interesse pelas mídias analógicas. Aí o Mark Fisher fala disso, dizendo que essas mídias analógicas da música, do vídeo, principalmente, elas parece que têm ainda uma corporeidade, tem alguma relação física entre nós e esse objeto que contém uma informação, por exemplo, uma música, um filme, coisas do tipo. E isso seria uma espécie de laço com um tempo um pouquinho anterior à dissolução dos direitos sociais, do estado de bem-estar. Não no Brasil exatamente, as coisas não aconteceram no mundo todo de uma vez só, mas principalmente na Inglaterra, que é de onde ele fala, né? Como resultado das políticas neoliberais do governo da Thatcher, do partido dela, né? Mesmo o novo trabalhismo com o Tony Blair também continua aprofundando essa retirada de direitos, né? Então, esse interesse com um passado recente, dos anos 90, se materializa nessas mídias analógicas que parece que ainda tem uma relação nossa com alguma coisa que a gente pode preservar, guardar, cuidar. E aí, então, o trabalho ele é um pouco comentário disso, mas a gente percebeu que era possível exagerar isso. Então, a gente gravou com um toca-disco um som a partir do contato da agulha com as impressões digitais das mãos da Luciana e da minha, e o som produzido pelo contato entre a agulha e os sulcos da pele produziram aquele som que foi transformado, foi gravado digitalmente, mas produziu um disco de edição única, um compacto em vinil, que fica sendo reproduzido pela instalação. E daí então nós utilizamos um toca-disco dos anos 80, um toca-disco da Sony, principalmente porque ele pode fazer o repeat sozinho, ele volta para o começo e fica tocando o disco repetidamente, mas a gente construiu um aparelho de som um pouco com aquela linguagem que é comum às vezes na casa de um parente mais velho, aquelas madeiras revestidas com folha de madeira, enceradas, né, e tal, que nos anos 70 e 80 eram tão comuns no aparelho de som, né, esse objeto que era bem presente na sala da casa, né. A gente não usou alto-falantes normais, colocou uns alto-falantes que reproduzem mais os graves. Então, de propósito, para fazer com que esse som do contato da agulha com a pele se tornasse um som presente no espaço todo, preenchesse o espaço, como se a gente sentisse aquelas mãos que tocaram a agulha tocando o corpo da gente. Em Objeto Rantológico, a dupla de artistas explora, através da dimensão sonora, as relações entre níveis de percepção e materialidade, gravando em um disco de vinil os padrões de suas impressões digitais. A instalação é formada por um toca-disco Sony anos 80 e um sistema de alto-falantes subwoofer que destacam os sons graves em sua reprodução, provocando uma sensação predominantemente tátil nos corpos das pessoas que ocupam o espaço da galeria. O hipótese volátil ele vai ficar ali, logo ali na entrada da galeria. Ele é um estojo, como se fosse uma mala de transporte, e de um lado tem um aeromodelo e do outro tem um monitor de LCD desmontado. Acho que não parece estar desmontado, mas na hora que estiver ligado lá vão perceber que é. Esses estojos são muito usados para carregar esses aeromodelos levinhos. O modelo que a gente pegou chama F1D. O D é de indoor, e é indoor porque é um aeromodelo muito, muito leve, e ele é muito sensível, então, a qualquer tipo de vento, qualquer rajadinho, qualquer movimentação de ar. Ele se movimenta muito lentamente, de uma forma, assim, impressionante, que a gente ficou, assim, ficou apaixonado pelo negócio, que é muito impressionante. A gente só percebeu que estava se movimentando lentamente e não era truque de edição, porque uma pessoa lá no fundo do vídeo se movia normalmente. Nesses campeonatos, por exemplo, desse F1D, são várias categorias, né? Só que o F1D, eu acho que ele deve ser um dos aeromodelos mais leves. A fuselagem dele tem que pesar, eu acho que até 1,2 gramas.
Até não, digo, a partir de, né? Pelo menos 1,2 gramas. Não pode ser mais leve Não que pode ser ele, mais leve que isso. E 1,2 assim, é tipo um saquinho de sal, que tem 1 grama de salzinho, eu acho que mais o papelzinho deve dar 1,2, talvez. E daí o motorzinho dele é um elástico, uma borracha ali enroladinha, que tem que pesar a partir de 0,6. Então o conjunto inteiro é 1,8, é muito leve. E nessas competições, ganha quem ficar, o aeromodelo que fica voando por mais tempo. E às vezes consegue lá 30, 40 minutos, só assim na borrachinha enroladinha, ele vai indo assim, voando. Parece que tá flutuando, né? Não Parece que ele tá voando, flutuando. né? Até a hélice dele gira assim muito lentamente, faz assim, tuf, tuf. É muito incrível, assim, E lança assim, segurando lentamente no ar, com movimentos micros, solta no espaço, e o bichinho fica lá voando durante 20, 30 minutos e desce, e ele pega assim no ar também, e daí vai outra pessoa e fica assim o dia inteiro por alguns dias. É muito chato. Assim, é lindo, mas assim, por pouco tempo, né? Ficar esperando a sua vez é demorar. Né? Então, assim, não é comercialmente, eu acho que muito interessante, assim, eu acho que, sei lá, Sport TV, SPN não ia se interessar por ficar cobrindo um tipo de esporte desses. Porque os ganhadores, além de um troféu, uma medalha, alguma coisa assim, eles sempre disponibilizam o plano de construção dos aeromodelos deles. Que é uma coisa assim, poxa, em vez de ser segredo do Estado, não, é o contrário, né? Você tem que divulgar o que você fez. É muito legal, né? É totalmente fora da casinha. Como assim? É uma coisa contra o sentido da aceleração, da ideia da performance otimizada, do desempenho, do senso comum, né? É tudo ao contrário. Até contra a ideia, dessa ideia de propriedade, né, do negócio. E lá tem fóruns de vez em quando você encontra fóruns que as pessoas vão divulgar que encontraram o lote melhor de elásticos que encontraram na vida. E daí eles divulgam para todo mundo, não sei o que lá. E é uma sensação. Conversa de conhecedor de vinho, sabe? Mas de assim, elástico, geralmente o pessoal agora acho que já se popularizou mais, mas antes que a gente quase não encontrava informação sobre. Porque acho que é porque, né, são senhorzinhos que faziam esses aeromodelos, velhinhos, assim, de 70, 80 anos, e lá, sei lá, 15 anos atrás, eles não tinham Instagram, quer dizer, não tem ainda, né? Mas não tinha muito esse apelo, né, de gravar e publicar essas coisas. Então a gente demorou muito tempo para conseguir fazer alguma coisa próxima disso. O nosso não chega nem aos pés. Tá muito longe ainda. Isso também mostra um pouco, acho que até interessante que isso aconteça. Né? Faz parte da instalação. O nosso fracasso, né? Assumir o fracasso também é uma atitude contra o sistema. E para a gente conseguir fazer com que as pessoas vissem exatamente o vídeo do local que a gente filmou, a gente pegou um filtro, tirou todo o filtro polarizador da TV e colocou num suporte que fica um pouco à frente do monitor. Então você só vai ver o vídeo através desse filtro, dessa bolinha. Daí a gente consegue fazer com que a pessoa veja exatamente assim, o monitor fica exatamente encaixado ali no espaço expositivo. E é até legal que esse espaço expositivo tem bastante elementos assim diferentes. Tem porta, tem janela, tem uma lareira. Tem que ser feito no lugar onde vai ser exposto, para a tela se encaixar com o que está no fundo e dar essa sensação de que ali dentro da tela tem umas pessoas ocupando o lugar, o aeromodelo, né, a gente, infinitamente ali, né. E assim, claro, esse modelo o pessoal faz para soltar em lugares com, às vezes, 30 metros de pés, assim, né? Tem uma competição que acho que é na Romênia, numa caverna na Romênia. E é numa caverna porque não venta lá, né? Hipótese Volátil surge de um encontro de seus autores com registros em vídeo de voos de aeromodelos F-1D e se desenvolve como uma investigação sobre os porquês de seu lento e duradouro voo. O efeito Lichtenberg é o trabalho mais antigo desse conjunto, que ele é de 2016. A gente apresentou pela primeira vez no Museu de Arte de Anápolis, que é no salão de lá, no Salão Anapolino. Esse trabalho passou a integrar a coleção, foi premiado, um prêmio aquisição,
e essa unidade que tem aqui, ela é uma segunda edição do mesmo trabalho, né? Uma edição de 3 unidades. Esse é um trabalho que também foi uma coisa pela qual a gente se apaixonou ao ver que esse físico alemão, ele se interessava em geral parece que ele tinha um pensamento meio visual, então ele se interessou por um tipo de desenho que ele viu se formar numa descarga elétrica numa superfície de baixa condutividade que estava coberta com pó, e aí ele percebeu que as faíscas maiores, elas tinham mais ou menos a mesma forma das faíscas menores, até as mais quase microscópicas, né? E ele começou a se interessar por isso, que eram os desenhos que as faíscas elétricas faziam quando se propagavam sobre materiais pouco condutivos. É impressionante como os desenhos são um pouco diferentes conforme você eletrocuta um material ou outro, ou num momento ou em outro, e a faísca inicial ela vai se reproduzindo, diminuindo, até formar uma coisa que lembra um pouco uma forma fractal. É importante dizer que o Lichtenberg, então lá no século XVIII, ele propõe um retângulo em diferença com o retângulo do Renascimento, baseado no Fibonacci, né? Ele propõe um retângulo cuja proporção é de raiz de 2 sobre 1. E esse é o retângulo que a gente mais usa, eu acho, na nossa vida, que é o tamanho do papel ISO 216, que é o A4, A3, o A5, que a gente tanto utiliza. E ele preconizava também o uso de cadernos de anotação, de ideias, esses sketches que a gente usa hoje é tão comum, né? Desenhista tem bastante, caderno de ideia de artista, né? Então, de um certo modo, ele inventou esse tamanho de papel e preconizou o uso desses cadernos, e dá para perceber que aquilo também é um infinito micro ou macro ao mesmo tempo, né? Você vai dividindo a folha do A4, dá 2 A5, divide um A5, dá 2 A6, e aí um A7, até ficar pequenininho, o tamanho do cartão de visita está dentro dessa proporção. Voltando para a obra, a gente pensou o trabalho como uma máquina de desenhar. Então, nós dois somos só os agenciadores da situação para que o desenho aconteça, e quem desenha é a eletricidade em combinação com os materiais que estão ali. O transformador de alta voltagem, que está dentro do estojo, a água com bicarbonato de sódio dissolvido nela, né, um sal para ajudar a propagação sobre a madeira, e o fio, os pregos, coisas assim para eletrocutar a placa com esses 2.000 volts, né. É como se a gente estivesse dando expressão gráfica para a eletricidade, que a gente então nomeia dentro um pouco de uma ficção assim pré-biologia, que considera os micro-organismos, né, como um ser que a gente poderia dizer que é uma relação de simbiose, né, nossa, da espécie humana com a eletricidade, que a gente alimenta, produz aquilo, e aquilo também de volta alimenta nossos equipamentos, faz com que a gente possa sobreviver também. A gente é super interdependente com a eletricidade. Poderia ser visto assim até como um ser elemental, né? Esses seres da natureza, assim. Embora não seja um ser espiritual, né? A gente poderia pensar como uma espécie de ser quase invisível, né? Se bem que quando está fazendo as faíscas não é invisível, não dá para ver bem. Já em efeito Lichtenberg, surge a partir dos experimentos do físico alemão Georg Christoph Lichtenberg, que em 1777 percebe e investiga a existência de um padrão gráfico nos vestígios deixados por descargas elétricas em materiais com baixo coeficiente de condutividade. Vocês citam o filósofo e teórico cultural Mark Fisher como uma referência, uma influência sobre esse trabalho. De que forma isso acontece? Nós temos 2 amigos lá em Campo Grande, o Lucas Caneca e a Chemi Shinzato. Eles leram o Realismo Capitalista, do Fischer, e gostaram e falaram, acho que a Luciano e o Sérgio vão gostar, vão dar de presente. Então, daí a gente começou a ler. Era um autor que não tinha chegado na gente até então, isso faz uns 4 anos, algo assim. E daí a gente começou a ler mais coisas dele e percebeu o quanto aquilo era relevante. Até o jeito dele de escrever é muito interessante, ele usa exemplos que são fáceis da cultura pop, da cultura de massa, para explicar conceitos complexos de filosofia. E ele fala bastante também da correlação entre depressão, ansiedade e o capitalismo. Esse conjunto de trabalhos, eles têm um pouco essa crítica ao sistema, né? De uma maneira sutil, até quase imperceptível, dependendo do nível de aprofundamento, mas ele é o autor que sustenta para a gente esse tipo de crítica ao capitalismo, né?
vocês falam sobre um caráter desacelerante, principalmente no trabalho Hipótese Volátil, que, relembrando, é a obra feita com aeromodelo. A dupla investiga o caráter desacelerante desse tipo de aeromodelismo para pensá-lo como uma anti-performance, uma ação que se desenvolve pela anti-eficiência e que opera na contramão das exigências da nossa cultura neoliberal. E essa ideia de desacelerar está ligada também a uma ideia de anti-eficiência, que é justamente o contrário de tudo que a gente faz hoje, né? Essa ideia de trabalhe, produza. Porém, quando estamos muito cansados, geralmente tentamos mudar para um ritmo mais lento, fazer um hobby, cozinhar, passear. Tudo isso, a obra, pode ser entendido também como uma forma, na verdade, eficiente de se viver a vida? A gente pensou sobre essa questão da eficiência, né? Quando a gente estava conversando. Eficiência não seria uma palavra possível, né? Para falar desse outro modo de ver a vida, né? Eu acho que caberia a gente falar sobre a questão do fetiche da mercadoria, que aparece na teoria do Marx, e que ele coloca isso em diferença com o humano produzir o humano, e não a mercadoria produzir o humano, né? Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Esse outro ponto de vista, principalmente do hipótese volátil, fica claro em que uma pessoa está fazendo algo que não vai trazer um ganho para ela, né? Então, nos exemplos que você coloca, Luma, fazer coisas simplesmente porque elas não existem, porque você quer investigar qualquer coisa, sem pensar no que você vai ganhar em troca, do ponto de vista material, ou se desligar dos objetos que dizem quem eu sou e que trazem neles embutido o programa de como eles devem ser utilizados e que tipo de vida eu vou levar a partir daqueles objetos, daqueles dispositivos, né? Seria mais ou menos o que a gente está tentando apontar, principalmente no hipótese volátil, né? Ou de tentar olhar para as coisas com outro ponto de vista, como pensar, criar até ficções, né? Como essa ciência um pouco ficcional, né? De que a eletricidade seria uma espécie de ser simbionte com o qual a gente se conectou e interdepende, né, dele. Então, eu acho que nesse caso a exposição ela convida para um olhar assim um pouco mais contemplativo e de tentar tirar aquelas coisas que estão muito naturalizadas na maneira de entender o mundo por essa sociedade na qual a gente vive, né? Em que a gente mal consegue pensar na não propriedade, né? A gente pensa em propriedade privada e propriedade estatal e não consegue pensar no comum quase, né? Que é uma coisa que até existe na lei brasileira. O comum é aquilo que não é propriedade, né? Comunismo vem de commons, né? Vem de comum. Então tem um monte de coisas que são comuns e que se a gente não tiver elas, a gente vai morrer, todo mundo, né? Então a água do oceano, os peixes que estão no mar, o aquífero Guarani, tentaram privatizar no governo Temer, né? Mas isso tudo é comum, o ar que a gente respira, que não dá para transformar em propriedade, né? Eu pensei assim, quando você pega para desenhar alguma coisa, fazer alguma coisa assim, sempre tem alguém que chega e fala assim, por que você não vende isso, né? Porque parece que se você não vende, não transforma numa estampa, ou não posta nas redes sociais, é como se não tá perdendo tempo, né? Uhum. Tudo tem que virar mercadoria, né? E ainda nesse caso a arte é uma mercadoria difícil de gerar interesse, né? Porque ela faz muitas perguntas, ela propõe um mundo que ainda não existe e ela não te responde bem, ela não tem uma utilidade muito definida. Então a arte, quando vira mercadoria, ela tem a ver com outras questões, às vezes com especulação. A gente falou da Margaret Thatcher, né? É importante frisar que os artistas da Jovem Arte Britânica, ali nos anos 80, eles foram utilizados pelo Saatchi, né, que era um colecionador importante, né, para fazer especulação, usando a Tate, por exemplo, a Tate Gallery, fazendo exposições de jovens artistas, dos quais ele comprava a obra antes, valorizava muito essa exposição em espaço institucional de renome, e depois ele vendia aquilo mais caro, e eles financiaram muita campanha política com esse jogo de especulação financeira. Olá pessoal, eu sou Otávio, sou estagiário do Museu Histórico e Pinacoteca da UFV, sou estudante do curso de História aqui da universidade e vou estar participando do podcast aqui junto de vocês.
Os autores da exposição Luciano e Sérgio falaram muito de Mark Fisher, sobre algumas teorias da arte, até política, e eu pensei muito, principalmente gravando aqui com eles, que esses pensamentos eles se relacionam com o pensamento de dois autores que a gente, de certa forma, lê dentro da universidade, principalmente nos cursos da área de ciências humanas, que é o Milton Santos e o François Hartog. Por motivos diferentes, é claro. O François Hartog ele fala sobre uma ideia de presentismo, que é uma ideia que ele defende que o presentismo, que é um presente expandido, ele começa a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, onde ele entende que esse acontecimento deu cabo à modernidade. Então ele entende que esse momento posterior a essa época, que é o que a gente vive hoje em dia, é algo que não é mais moderno, mas ele não diz que é pós-moderno por uma série de fatores. Melhor dizendo, ele não entende que ele não quer mexer nesse vespeiro, né, para falar sobre pós-modernidade. Mas ele pensa que o que a gente vive é um presente tão escado, tão acelerado, comparando com a ideia de Mark Fisher, que presente e futuro são coisas que pouco ou quase nada são lembradas, senão a partir do cotidiano. Explico. Quando a gente pensa em futuro, normalmente a gente dialoga esse pensamento diretamente com a ideia de trabalho, com a ideia de cotidiano, com a ideia de dia a dia. E quando a gente pensa em passado, esse passado ele é muito mais pensado por conta e por foco em memória do que por história. Porque como conversando aqui nos bastidores, eu disse para eles que história é algo que todo mundo gosta. Mas o ofício do historiador, o ofício da história como algo memorável, algo que tem seu pé no passado, ele é um pouco deixado de lado. E ele justifica esse pensamento com esse presente muito acelerado, muito esticado, fruto do tempo onde a gente vive. E, um pouco junto, mas por uma pegada diferente, o Milton Santos escreveu um texto fantástico, que é um texto fantástico também pelo tamanho, porque ele só tem 2 páginas, que é O Tempo dos Homens Lentos. E nesse texto, que é quase uma noite mal dormida que ele teve, e ele escreveu essas 2 páginas, na minha cabeça ele fez isso, porque fantástico do jeito que é, eu imagino que tenha saído dessa forma. Ele entende que os homens que hoje vivem nesse presente acelerado, e que, ao mesmo tempo, não vivem essa aceleração toda por uma série de motivos, como, por exemplo, o senhor do interior que está andando de carroça com sua família e às vezes está lá na beirada do rio pescando, a própria ideia de pescar, ou aqueles homens que ficam sentados na beirada das calçadas vendo os carros passando nas ruas, olhando as placas. Hoje em dia não dá mais para ver quais placas são de cada lugar, né? Porque mudaram isso com a nova placa da Mercosul, mas enfim. Ficam ali contando o tempo, olhando os carros, contando o caso. E resistem a toda essa aceleração do tempo vista por Mark Fisher, resistem a esse presente expandido, forçado do François Hartog, e resistem como homens lentos. Como talvez o primeiro mineiro dos homens lentos, que é o Jeca Tatu, se a gente for fazer uma relação até com a abordagem que a gente faz no Museu Histórico e Pinacoteca, que é aquele primeiro homem doente brasileiro, doente porque não conseguia trabalhar, entendendo essa ideia de trabalho diretamente ligada ao processo do capitalismo de converter essas mentes ao caminho da aceleração, de viver essa vida acelerada, essa vida sem ócio criativo, sem tato ligado diretamente com a arte, por exemplo. Foi algo que a gente conversou aqui na mesa, porque o sistema que a gente vive, a arte ela precisa ser vendível, vendável, lucrativa, melhor dizendo. E a arte não é bem isso, não precisa ser isso, nem deve, não é a sua lógica primordial. Então esses comentários eu acho que fazem parte um pouco do diálogo desse tempo presente e da crítica, primariamente, que a exposição do experimento ontológico faz dentro da universidade, de uma universidade dentro do estado de Minas Gerais, dentro da zona da Mata Mineira, e ao sistema que a gente vive, ao processo de arte, da ideia de arte, e algo que com certeza a gente vai abordar muito ao longo da exposição, nas visitas das escolas, das pessoas, das instituições que virão ao espaço, para a gente poder entender a arte como algo filosófico também, algo contemplativo, como a Luciana e o Sérgio falaram, algo de poder pensar, poder refletir e tudo mais.
Amor, amizade, convívio, júbilo do gol, festa, embriaguez, poesia, rebeldia, estado de graça, a possessão diabólica, a plenitude da carne, o orgasmo. Essas coisas não precisam de justificação nem de justificativas. Todos sabemos que elas são a própria finalidade da vida. Fazemos as coisas úteis para ter acesso a estes dons absolutos e finais. A luta do trabalhador por melhores condições de vida é, no fundo, luta pelo acesso a estes bens, brilhando além dos horizontes estreitos do útil, do prático e do lucro. Vocês já exporam um experimento ontológico em outros lugares? Quais? Conta um pouquinho pra gente. Esse conjunto de trabalhos, sim, lá na Galeria do Marcelo Guarnieri, em São Paulo, né? E individualmente, os outros trabalhos já participaram de outras exposições separadas, assim. Mas, assim, lá no MARP, no Museu de Arte de Ribeirão Preto, lá em Anápolis, na Galeria, no Ateliê Paulista, um simpósio lá no Porto, em Portugal. E o Hipótese Volátil também a gente mostrou no Sesc Belenzinho. Foi a convite do Márcio Harum, né? E aquela edição a gente fala, às vezes a gente usa o mesmo nome, mas às vezes é uma versão diferente do mesmo trabalho. Que geralmente a gente não aguenta e monta outro trabalho, né? É meio isso. E aquela edição, muda, né? acho que foi a primeira vez, né, que mostrou Hipótese Volátil. E aliás, quem construiu, né, a parte física dele, de madeira, montou, foi o Taiguara Schiavinoto, que a gente que conheceu lá em Ribeirão Preto, no MARP. Que depois ele fez graduação no mesmo lugar que a gente fez, só que a gente fez escultura, né, o bacharelado dele. A gente veio pensando nesses trabalhos em separado, mas num determinado momento a gente viu que eles eram um conjunto, e quando a gente estava prestes a vir para cá, a gente percebeu que tem um quarto trabalho que devia estar nesse conjunto. Que estava no ateliê. Que está no Ateliê Paulista agora, numa exposição lá, a gente remontou. E aí, quem sabe, a gente ainda consegue combinar de incluir ele na exposição. Ele é um vídeo-objeto, quase uma instalação, porque ele tem uma relação com o nosso corpo, mas ele é quase um objeto ao mesmo tempo. É uma TV Walkman, é um Watchman, que a Sony fez nos anos 80. Era bem pesado, para ser sincero, não parece leve, mas não é tão portátil, é pesado quando põe na pilha. E uma TV para você assistir enquanto anda por aí ou tá fora de casa. E a posição para assistir essa TV é muito parecida com a posição que a gente usa hoje, o aparelho do smartphone. É como se fosse um antepassado do smartphone. Daí a gente percebeu que existia uma conexão aí com outro autor, que é o Wilhelm Flusser, na Filosofia da Caixa Preta, em que ele fala que a fotografia é o patriarca, é importante ele falar isso, o patriarca de todas as máquinas. Que ele é um autômato, ele tem a capacidade de agir sobre nós e nos tornar autômatos também. Ele é bem pessimista, mas muita coisa que ele fala ali na Filosofia da Caixa Preta aconteceu. No complexo que ele diz que existe entre a produção da imagem, a circulação, a construção dos aparelhos de captação e depois de difusão, o smartphone fechou tudo isso. E aí, então, essa máquina ela teria uma relação de ancestralidade com o smartphone que talvez traga essas discussões ao presente, né? Para a gente olhar para esse objeto que parece já está na nossa vida há décadas, mas tem um pouco mais de 10 anos que ficou comum o smartphone, né? Nos anos 2010 que ele ficou economicamente mais acessível, né? E agora parece que a gente sempre viveu com isso, não consegue pensar um mundo sem ele, né? Mas é possível tirar essas coisas que estão muito naturalizadas e repensar se é isso que vai construir o nosso futuro, né? Estamos em uma universidade no interior de Minas Gerais. Apesar do tamanho da UFV, tamanho no sentido de tamanho físico mesmo do campus, e também no sentido de quantidade de alunos, diversidade de cursos, pós-graduações, a cidade de Viçosa em si é uma cidade do interior de Minas Gerais. Vocês têm alguma hipótese volátil, desculpa o trocadilho, sobre o público, sobre como o público vai se comportar e receber essa instalação? A gente sempre que pensa em Minas assim, cada vez mais as coisas se comprovam, essa nossa hipótese, né? De que em Minas tem um tempo da contemplação. A gente vê isso no trabalho dos artistas mineiros, é só olhar para a qualidade das publicações da UFMG, que tem um tempo de parar, olhar, sedimentar, refletir sobre as coisas. É um jeito de ser que parece que é muito comum em Minas, né? Então, e que é muito bom, né? Que é esse tempo para produzir algo que é profundo, né? No entendimento do mundo. Então, a gente espera que a exposição agrade e essa capacidade de contemplação de Minas, assim, com certeza existe, mas que interessa as pessoas que visitam a exposição.
Eu tenho a impressão também que aqui tem alguma curiosidade, alguma relação forte com a língua, assim, portuguesa, né? Que tem uns trocadilhos diferentes, tem um jeito diferente de pensar, né? A gente... Um humor fino, assim, com a construção das palavras, né? Vocês estão lembrados de Os objetos. algum exemplo que eu fiquei curiosa? Não, que nem a gente estava... a gente teve que pegar um carro lá de Belo Horizonte para Viçosa. Então, era 4 horas viajando com um moço lá, muito simpático, por sinal. E no final da viagem, algumas horas, a gente ficou pegando estradinha, com curvinhas para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, subia, descia, esquerda, direita. Daí, toda vez, então, que nessas curvinhas a gente passava por alguma coisa, por alguma luzinha que surgia, a gente falava, pronto, chegamos numa mini cidade. E às vezes eram 4 casas, e daí ele falou assim, essa daí é do tipo que tem, na mesma placa de boas-vindas, tem a de até logo. Eu falei, eu achei isso genial, eu achei tão bonitinho, eu achei assim, quase chorei. Eu falei, nossa, que bonito. Uma coisa Da onde a pessoa tira isso? É engraçado, é singelo, assim, é despretensioso. E assim, o esse cara tipo de dirigia comentário. muito rápido. Ele tava dirigindo 80, às vezes 90 por hora nas curvas. Eu falei, como é que ele consegue pensar isso dirigindo assim? Eu falei, não, acho que tem alguma coisa diferente aqui. Essa é uma piada comum aqui. As cidadezinhas são tão pequenininhas, né? Então, assim, quase duas ruas. E eles aproveitam a placa para colocar os boas-vindas, né? E o tchau. Até logo. Não, até o negócio que você pensa, gostaria disso. Daí a pessoa, não, você não quer mais? Não quer mais, não. Como assim? Eu não entendi. A gente passou no posto para abastecer o carro. Aí eu falei assim, a gente vai ficar 4 horas no carro, vou comprar um pão de queijo. Nosso primeiro pão de queijo mineiro, vou lá comprar. Pedi, por favor, gostaria de 3 pães de queijo. Daí a moça falou, gostaria? Você não quer mais? Eu falei, eu quero, mas só 3. Eu entendi que ela, assim, não quer mais. Pediu 3, né? Pensei, tinha mais. Eu falei, não, assim, Achou que tava pedindo pouco, né? Eu entendi que tava pedindo pouco, mas não. Ela achou que assim, então você não quer mais no passado, né? Você ela não tava quer brincando mais. com você. E eu já tinha escutado essa piada. Daí ela falou assim, desculpa, eu não resisti. Esse humor, assim, é muito bom, né? Daí eu lembro de uma que foi assim, o de Lourdes mandou o café aqui, mas acho que ela tá meio sem dinheiro, que mandou o café aqui e chegou só 2 coração. Fazer as piadas, assim. Era muito engraçado. Muito bom. É um clássico de coisa mineira, assim. Vamos tomar um café. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Deixar algum recado final? Eu acho que principalmente agradecer o acolhimento que a Pinacoteca teve com a gente, que além de ser um espaço muito organizado e um espaço tão gostoso, tão agradável, né? A maneira bacana como vocês receberam a gente. O próprio podcast, né? De existir o cuidado de fazer esse tipo de mediação, difusão, já mostra a qualidade do trabalho da Pinacoteca. A gente está realmente assim muito feliz e super bem impressionado, né? Não é tão comum esse tipo de cuidado, não, e a qualidade do trabalho de vocês. E ainda, a gente também achou impressionante, assim, porque não tem curso de artes visuais aqui, né? Daí você comentou que tem de arquitetura, a maioria de história, de dança. Eu falei, nossa, é muito incrível, né? A gente pensou, nossa, como que a nossa proposta foi selecionada pra cá se não tem nem curso de... A gente... Tem muitas pessoas engajadas, a banca gostou muito da proposta. Foi uma coisa bem legal, assim. Que legal. Trazer uma coisa diferente pra Pinacoteca também. Impressionante, muito agradecida. Não há também um sentido final decisivo, a leveza e comprometimento único das obras acabadas, nem a sucessão subordinada de ideias. Coexistem superpostas camadas de possíveis num misto de acasos e necessidades. No lugar de conclusão, um abalo, um choque, concussão, uma onda que se transmite ao ar. Gostaria de agradecer mais uma vez aos artistas Luciano Rira e Sérgio Bonilha pela conversa e toda a troca através desse encontro. E eu espero que tenha sido interessante também para o ouvinte que está nos acompanhando. E aproveitando, obrigada a você que está aí do outro lado por ter chegado até aqui com a gente. Eu sou Luma e esse foi o 2º episódio de Pod Pina, sobre a exposição Experimento Rauntológico, que está disponível para visitação do dia 11 de dezembro de 2024 ao dia 25 de fevereiro de 2025, na Pinacoteca da UFV. Nosso horário de funcionamento é de 8 às 11 horas e de 13 às 18 horas, de segunda a sexta, exceto feriados. Até mais!
Este episódio contou com o apoio do estúdio da Fratev para espaço e materiais de gravação. As passagens ouvidas por vocês foram interpretadas por Otávio Fuli. Na descrição do episódio se encontram as referências. Os trabalhos de áudio foram feitos pela equipe da Pinacoteca. A exposição Experimento Rantológico conta com a realização da UFV por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Divisão de Arte e Cultura, Divisão de Eventos, Museu Histórico e Pinacoteca da UFV. Tem como entidades patrocinadoras a FUNARB e a FACEV. O apoio é do Departamento de Arquitetura por meio do NOLAB e do Departamento de Informática por meio do MAVLab. Você acabou de ouvir o Pod Pina, o podcast oficial da Pinacoteca da UFV, que tem como objetivo ampliar o acesso à arte por outros meios de comunicação. Quer conhecer mais sobre o nosso trabalho? Acompanhe-nos no Instagram, @Museu Histórico Pina UFV, e também no nosso YouTube, Pinacoteca da UFV.